Olá, você sabia que a frase bíblica "Ide e pregai o evangelho a toda criatura" jamais, nunca saiu da boca de Yehoshua, que você conhece como Jesus? Pois é, vamos falar sobre isso tudo. Olá, eu sou a Maria Antônia, professora e escritora. Hoje eu vou mostrar para você em 5 minutos, com rigor acadêmico, que a frase "Ide e pregai o evangelho a toda criatura" nunca saiu da boca de Yehoshua e nunca existiu nos textos originais. Surpreendi você? Essa frase não existe nos manuscritos antigos, está fora do contexto histórico do século I e se tornou base para uma teologia posterior, especialmente a teologia do domínio, que nada tem a ver com o movimento original de Yehoshua, que você conhece como Jesus, que estava centrado em Israel e na Torá. Mas o que Yehoshua realmente ensinou? As fontes mais criteriosas preservam declarações nítidas. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Outra, não sigam pelos caminhos dos gentios. Esses ditos possuem alta confiabilidade histórica, pois contrastam com o universalismo cristão posterior. Arqueologicamente, Yehoshua atua somente em vilas judaicas. Cafarnaum, Magdala, Betsaida, cidade de Davi, sempre em ambientes da Torá e das sinagogas. Portanto, uma ordem de evangelização universal simplesmente não combina com o Yehoshua histórico. Essa frase ela está numa interpolação. E eu vou explicar para você o que isso significa. A famosa ordem aparece em Marcos, capítulo 16, versículo 15, dentro do chamado final longo de Marcos, que vai do 16, 9 até 20. E aqui entra a explicação essencial. O que é interpolar um texto? Interpolar significa inserir palavras, frases ou seções inteiras em um manuscrito depois que o texto original já estava concluído. É uma prática conhecida desde a antiguidade. Não necessariamente mal intencionada, mas sempre problemática para a crítica textual. Quem historicamente fez isso? Escribas cristãos que queriam harmonizar passagens. Copistas que adicionavam doutrinas para reforçar práticas litúrgicas, comunidades que inseriam finais, falas e histórias para completar o que acharam que o texto original estava faltando, que eram lacunas. E também grupos teológicos que tentavam alinhar diferentes visões, especialmente universalistas e paulinas. Hoje, a interpolação aparece em adições teológicas tendenciosas, traduções doutrinárias e adaptações que misturam interpretação pessoal com texto original. E como sabemos que Marcos 16, do versículo 9 ao 20, é interpolado? Nos mais antigos e confiáveis manuscritos gregos, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. O Evangelho de Marcos sempre termina em 16, versículo 8, não tendo 9 para frente, ao 20. Os pais da igreja, da própria igreja, como Eusébio e Jerônimo, disseram que o final longo de Marcos não existia na maioria dos manuscritos. Portanto, Yehoshua, você conhece como Jesus, nunca disse essa frase. Ela foi adicionada mais de 100 anos depois. A tradução também nessa frase
toda criatura é filologicamente errada. O texto em grego diz: Κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. o problema é que kitse no século I não significava criatura. De acordo com o Filo de Alexandria, Flávio Joséfo e lexos acadêmicos, significa comunidade constituída, ordem social, comunidade constituída. Nunca toda criatura viva do planeta Terra. Jamais. A tradução a toda criatura é fruto de doutrina cristã medieval. Nem do grego antigo é. Não, não do grego antigo. Você deveria e precisa saber que a frase ide pregar o evangelho a toda criatura é uma interpolação tardia que se tornou o alicerce da teologia do domínio, um comando que Yehoshua jamais proferiu, mas que foi usado para legitimar expansão, controle, subjugação religiosa ao longo dos séculos. Aquela questão que um outro vídeo eu coloquei sobre a Septuaginta, o prefácio, que fala da teologia do soldado cristão, armar o soldado cristão e a apropriação da Septuaginta. O prefácio judaico da Septuaginta, que tem a ver com a carta de Aristeias, não fala de guerra espiritual. Mas nos prefácios cristãos tardios, manuscritos bizantinos, a Septuaginta passa a ser apresentada como ferramenta de formação do soldado de Cristo. A Escritura vira armamento espiritual e a missão evangelizadora criada por Paulo vira guerra santa simbólica, entre aspas. Nesse ambiente histórico, uma interpolação como ide pregai encaixa-se perfeitamente como ordem expansionista e de domínio, mesmo não existindo no texto original. Concluímos com base na crítica textual, arqueologia, filologia e história que Yehoshua, que você conhece como Jesus, nunca, jamais disse e de pregar o evangelho a toda criatura. Foi uma frase inserida depois, mal traduzida, reinterpretada e usada por séculos como ferramenta de poder religioso de dominação. Para conhecer Yehoshua, olhe para Tanar e o judaísmo do século I. Para entender o universalismo imperial cristão romano, greco-romano, observe Paulo e a tradição posterior que militarizou a Septuaginta. Obrigado pela atenção e mais informações na legenda para vocês. Ah, sim, e no meu livro, Yehoshua é a Tanar, Paulo é a Septuaginta, Paulo é o anticristo grego. Obrigado pela atenção e até mais. Tchau!